Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast para as mulheres que amam a palavra do Senhor. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna. Estamos aqui, então, diante de uma mesa posta para tomarmos um chá entre amigas. E a gente está esperando você ir lá ferver a sua água. Não sei se você vai tomar chá, se você vai tomar café, mas para você preparar o que você vai beber para vir e sentar na mesa com a gente para a gente poder conversar hoje. E o nosso objetivo de estarmos aqui diante de uma mesa posta é reforçar a importância de termos nossos amigos, né, Carol, e familiares ao redor da mesa, porque a gente acredita muito nesse momento especial. E antes da gente continuar, vocês têm que parar o que vocês estão fazendo e ir lá no Instagram para seguir a gente. Nós temos um perfil, para quem ainda não sabe, do Design Divino. Segue lá, pega o celular agora, é @DesignDivinoIpp. Tudo junto, Design Divino IPP. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. É muito especial mesmo, porque por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E quando vocês souberem o nome do marido dela, vocês vão entender o que a gente está falando. Quem será? Então vamos lá. Ela é psicóloga e atua na coordenação do Ministério de Mulheres e no cuidado das esposas de presbíteros e candidatos ao presbiterato da Igreja Batista da Palavra. Ela é casada com o Jonas Madureira e é mãe da Heloísa, do Henrique e do Tiago. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer é nosso, Ju, de ter você aqui com a gente. Foi difícil, viu? Já fiz outros convites para Ju, mas que bom que você está aqui. Que bem. Muito bom, uma alegria para mim estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Carol. E, Ju, a gente sempre começa esse nosso bate-papo com uma pergunta para todos os nossos convidados. Então, a gente queria que você contasse para a gente quem que é Jesus para você. Jesus é meu Senhor, né? Meu Salvador, é meu Deus, é quem veio ao mundo para me salvar dos meus pecados. E é o meu maior exemplo, né? De homem, de como agir, de quem ser, né? E quando eu pensei, né, em convidar a Ju para vir falar com a gente, como você trabalha com mulheres, você deu alguns estudos. Você quer contar para a gente um pouquinho do Ministério de Mulheres antes da gente começar a nossa conversa? Sim, a gente tem um grupo de mulheres da igreja que a gente estuda, né, alguns livros. Esse ano a gente está estudando aquele livro Manso e Humilde. Ai, que legal. E aí sempre a gente lê antes, né? E aí a gente tem um tempo de estudo e depois a gente discute, né? Tem as reverberações e orações. Então tem sido um tempo muito, muito edificante para a igreja e a gente tem também um trabalho com as esposas dos presbíteros, com os candidatos do presbitério e ajuda na formação, na caminhada mesmo, né, na dificuldade do ministério. Às vezes a gente se sente sozinha, então a gente tenta caminhar junto para não ficarmos sós. Nossa, isso é bem legal, porque é difícil a gente achar lugares onde você cuida de quem cuida. Geralmente as pessoas que estão cuidando, elas estão cuidando, mas você não tem essa preocupação. Muito interessante isso que vocês fazem lá na igreja. É muito bom. E aí, então, para a gente começar o nosso bate-papo, hoje a gente vai falar um pouco sobre oração, porque a Ju compartilhou uma vez que elas fizeram um estudo lá, então eu queria que ela compartilhasse um pouco. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, pessoal. Como é que você se despertou para a oração? Viu que era importante você estudar isso com as mulheres na igreja? Eu não vim a minha família, ela é católica nominal, né? Não praticante. Então, eu não aprendi a orar em casa. Eu me converti no primeiro ano de faculdade, eu tinha 19 anos. Nossa. Então, eu aprendi a orar já velha, né? Já mais velha, não quando criança. Então, eu aprendi na igreja, né? Vendo as pessoas orarem. E aí foi quando eu despertei. Uma vez tem um episódio no início do meu casamento que me despertou para a importância de decorar os versículos, de decorar a palavra para ajudar na hora da oração, nos momentos difíceis.
Logo no início do meu casamento, o Jonas sofreu um assalto à mão armada e foi um assalto bem violento. Ele conseguiu sair bem, mas ele ficou abalado, assim, ficou bem angustiado. E eu me lembro que à noite ele acordava à noite orando e falando vários versículos. E aquilo me impressionou. Eu fiquei, meu Deus, como que ele sabe tudo isso? E aí eu fiquei muito incomodada. No dia seguinte eu falei para ele: "Da onde você sabe tudo isso? Como que você decorou tudo isso?" Aí ele falou, né, eu desde pequeno, minha mãe me ensinava e eu decorava, e na escola bíblica. E aí aquilo me incomodou demais, porque é, foi assim, como se o chão tivesse aberto. Eu não sabia muito pouco, né? E a partir daquele dia eu comecei a trabalhar é, em decorar versículos, né? E depois vieram meus filhos, eu fiquei a louca com eles, assim, colando versículo pela casa toda para ajudar a decorar e até hoje, assim, é uma coisa que a gente trabalha bastante para que quando no dia mal o vier, a gente se lembre, né, da palavra, do versículo, e quando a gente não está conseguindo orar, esses versículos vêm à nossa mente e aí a oração vai, né, flui. E é interessante isso, porque eu nunca tinha pensado nisso que ela falou, porque geralmente quando a gente ora, a gente está acostumado a fazer algumas orações mais espontâneas e quando você não tem o que orar, você ora o quê? Aí você não consegue orar, né? Então é muito bom isso, porque você pode orar a palavra de Deus. Muito bom. E Ju, como que você poderia definir então para as mulheres que estão nos assistindo o que é a oração, né? E por que devemos orar? Então, a oração é falar com Deus, né? Então, quando a gente está falando com Deus, a gente está orando. E, só que a gente precisa aprender a orar aquilo que Deus quer que a gente ore, não aquilo que a gente quer orar. E o único meio da gente descobrir o que Deus quer que a gente ore é através da palavra, é através da leitura bíblica. Então, eu acredito que é lendo a Bíblia que a gente descobre aquilo que Deus quer que a gente ore e a gente consegue orar. E é muito interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que chegar com os nossos pedidos, com as nossas questões. As nossas orações geralmente são mais pedidos, né? A gente coloca, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas as orações, elas têm que ser só pedidos ou tem que ter outro tipo de conteúdo, as orações que a gente faz? A oração não é um passe de mágica, né? Não é um gênio da lâmpada. A gente, eu vou ali no meu quarto, vou dobrar meu joelho, vou orar e aí vai acontecer. Né? A gente vê na própria Bíblia, a gente vê exemplos de oração. Ana, em 1 Samuel, ela ora para Deus porque ela quer ser mãe e ela não sai da oração grávida, mas ela sai transformada. Deus mudou o semblante dela, ela já não está mais triste, né? No início da oração ela está triste. Então a oração ela nos transforma, ela muda o nosso interior. Ela não pode não mudar o quadro, a gente não vê mudança, né, instantânea, mas ela muda o nosso interior. Por isso que é importante a gente colocar nas nossas orações as nossas angústias, as nossas questões, a gente se lamentar. A gente às vezes fica com medo de lamentar, mas a gente não pode esquecer que na Bíblia tem um livro de lamentações, né, sobre lamentação. Então, lamentação é diferente de murmurar, de reclamar. É a gente colocar nossas questões, nossas lutas, nossa luta com Deus, nossos desejos, nossas vontades. E é interessante isso, né? Porque lamentar, eu não sou muito, né? Tenho um pouco de receio, mas você falando assim, realmente a gente tem muitas questões todos os dias. E talvez se a gente levasse no lugar certo, a gente não receberia aquilo que a gente quer, mas talvez a gente receberia aquilo que a gente precisa, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que quando a gente vai orar para o Senhor, a gente nunca volta de mãos vazias. A gente não vai voltar exatamente com aquilo que a gente quer, mas Ele sempre vai dar algo pra gente, né? Então Às vezes não é da maneira como a gente imagina, mas
mas é da maneira como Deus quer, né? Tem um episódio, quando minha filha nasceu, a minha primeira filha, eu entrei em trabalho de parto com 26 semanas. E aí eu fiquei em repouso no hospital a partir de 23 semanas, 26. Só que chegou na 34ª semana, não tinha mais como segurar, as contrações aumentaram, a bolsa rompeu, ela teve que nascer. E quando ela nasceu, o coraçãozinho não estava formado. Então ela nasceu e foi para UTI, né? E aí ela estava na UTI numa situação muito difícil. E teve um dia que eu e o Jonas, a gente estava lá e a gente viu a saturação dela cair muito rápido, ela ficar roxinha, e aí eles terem que pôr oxigênio e massageá-la e tal. E eu lembro que aquele dia eu fiquei, assim, muito, muito abalada. E aí eu fui para casa, até então eu não tinha conseguido entrar no quarto dela, porque com 26 semanas a gente não tinha nada. Então, quem montou o quarto dela foi a igreja. A igreja ia mandando as coisas na maternidade, e aí minha mãe foi ajeitando o quartinho dela, e eu não conseguia entrar, porque eu ficava o tempo todo lá na UTI, né? E nesse dia que ela passou mal, eu fui para o quarto, e aí eu fui orar. Eu não tinha conseguido tirar um tempo e orar até então. E lá eu consegui colocar a minha angústia mesmo, meu medo de perder minha filha e querendo entender por que estava acontecendo aquilo com a gente, né? E me lamentar mesmo diante de Deus. E naquele dia, assim, eu saí do quarto segura de que Deus estava no controle de toda a situação. Então, independente do que acontecesse com a Heloísa, se ela sobrevivesse ou não, Deus estava agindo ali. E aí, quando eu saí dali, eu cheguei no hospital e tive a notícia de que ela teria que fazer uma cirurgia no coração. E eu estava calma. Eu lembro assim, eu tava calma, porque eu tinha a segurança de que o Senhor estava cuidando. Então eu lembro da minha mãe me perguntando assim: como ela vai fazer uma cirurgia? Quem vai fazer essa cirurgia? Quem é o médico? Eu falei: eu não sei, não perguntei. Vai ser o médico aqui do hospital. Para mim não me interessava mais saber nome de médico, como seria dada anestesia. Eu lembro que as pessoas me perguntavam como que vai ser, o que vai fazer. E eu não sei. Eu sei que Deus tá trabalhando. Então, a oração, ela transforma o nosso coração. E ela nos dá segurança, ela nos ajuda a passar pelas situações mais difíceis da nossa vida. Você foi falando, eu fui lembrando, né, da paz que excede todo entendimento. Você falou, eu só consegui pensar nisso, porque numa situação dessa, como que você vai ter paz? Muito difícil, né? É o poder da oração, né? A gente crê que o poder está nas mãos de Deus, mas Ele muda, assim, circunstâncias, Ele muda o nosso coração através da nossa oração, Sim. né? Através do clamor, enfim, da lamentação. E muitas vezes a gente se perde, né? Com tantas coisas para fazer, ou com tanta aflição, tanta angústia, e acaba não tendo esse tempo com Deus, né? Pela correria. E, Ju, por onde começar, então, a nossa caminhada de oração? Lendo a Bíblia. Primeira coisa para orar é ler a Bíblia. A Bíblia, ela vai te levar para a oração. Não tem como você ler a Bíblia e não terminar de joelhos, não terminar orando. Então, acho que a primeira coisa é ler a Bíblia. Frequentar uma igreja, fazer parte de uma membresia, caminhar com pessoas que orem com você, que te ajudem em oração, que orem por você, que orem com você. Isso é encorajador, né? Na nossa igreja a gente usa o diretório de membros e ele ajuda muito a membresia nessa questão da oração. No diretório os presbíteros colocam tem os motivos de oração da igreja, né?
a gente tem o pacto de membresia, e no pacto de membresia tem lá o nosso comprometimento em orar uns pelos outros. E aí tem a foto de cada membro com as informações, com as principais informações, né? Nome, e-mail, telefone, data de aniversário. E aí e a gente orar pelas pessoas, né? Então o diretório ele ajuda muito nessa questão da oração da membresia. Eu ensino meus filhos assim, a gente separa, cada um escolhe 3 pessoas do diretório, e aí eles têm que orar por essas pessoas e eles têm que procurar essas 3 pessoas. Às vezes eles ficam com vergonha de mandar mensagem, eu falo, então tá bom, domingo você tem que achar essas pessoas na igreja e falar, olha, eu estou orando por você, você tem algum pedido de oração? E aí, quando você recebe uma mensagem de alguém que nem é tão próximo de você, mas é membro de sua igreja e está orando por você, como aquilo é confortante, como é bom, e te incentiva a orar pela pessoa também, né? Então, às vezes, eu mesmo recebo mensagem, Ju, estou orando por você, você tem algum pedido? E eu falo, poxa, que legal, vou orar pelo fulano também. Então, o diretório é algo que um artifício que um instrumento que a gente usa, né, em nossa igreja, e que ajuda muito no incentivo da oração. Que bênção! Aqui a gente participa de um discipulado, né, de mulheres, e a gente faz duplas de oração, Ju. Então, toda semana a gente troca essa dupla de oração, e o objetivo vai ter uma comunhão. Então, claro, né, tem semanas mais corridas que a gente acaba mandando um áudio pelo WhatsApp e tudo mais, mas o objetivo é que a gente se fale, faça uma ligação de vídeo, né, para que a gente troque ali os pedidos de oração, mesmo que a gente não conheça a pessoa. E é muito lindo, assim, é muito edificante o que Deus faz, né? Assim, é muito gostoso quando a pessoa, semanas depois, às vezes já até acabou o discipulado, ela manda um áudio, olha, especialmente comigo isso aconteceu essa semana. Bruna, eu gostaria de compartilhar com você, porque você foi uma das pessoas que orou e o que Jesus fez. E aí ela conta o testemunho e isso edifica e a gente agradece a Deus, isso é muito lindo, né? Isso é muito especial. Uhum. É muito especial. O Jonas, ele sempre fala que a gente não vai chegar no céu sozinho. A gente vai chegar em bando. Então, a gente precisa do outro, né? Então, nada melhor do que você caminhar com pessoas que te ajudem em oração, né? A gente precisa do discipulado intencional. E eu fiquei surpresa com a resposta dela, porque achei que ela ia falar, não, você tem que fechar a porta do seu quarto, alguma coisa, que não é uma resposta convencional, né, que a gente está esperando. E é muito interessante isso que você diz, porque eu comecei a crescer em oração quando eu comecei a orar com outras irmãs. Porque aqui a gente tem um culto para mulheres, chama Mulher Esperança, de terça-feira à tarde, se você não participa, participe. E eu comecei a vir e eu comecei a orar com as outras irmãs. E aí você vai ouvindo uma falando assim, cura cada célula do corpo dela e cada fiozinho do cabelo. Eu falei, nunca orei por isso. Que quando ela for dormir, o sono seja reparador. Também nunca tinha pedido por isso. Então é legal que você vai aprendendo, né? Você vai trocando com as pessoas, você vai aprendendo a orar. Você vai aprendendo a orar pelos pedidos dos outros, então você não vai ficar só para você, né, as bênçãos só para você. Então eu achei muito interessante a resposta que você trouxe, porque é isso, né, a gente vai aprendendo a comunhão dos santos. Isso, a oração, ela é pedagógica, ela ensina, né? Teve um dia desses que eu estava em casa e eu estava atormentada e cheia de coisa, e tendo que resolver um monte de coisa, e aí o meu filho do meio, o Henrique, veio no quarto, mãe, ele querendo minha atenção, eu falei, Henrique, agora não dá. Daqui a pouco a mamãe te dá atenção, agora não tem condições. Ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu só queria orar com você. Aí ele pegou na minha mão, orou, e aí, quando ele terminou de orar, eu abracei ele e falei, obrigado, filho, como é precioso isso. Ele falou, eu só fiz o que você fez por mim outro dia. Então, a gente aprende vendo o outro orar. Por isso que a gente precisa caminhar, por isso que a igreja é fundamental. A gente não pode negligenciar a igreja. A gente tem que levar a igreja a sério, caminhar
com as pessoas da igreja, junto com as irmãs de oração. Por isso que é importante o discipulado. Maravilhoso esse programa de vocês das duplas de oração, né? Porque isso é fundamental para a nossa caminhada cristã. A gente precisa do outro. A gente sozinho, a gente começa, né, com os nossos planos de oração. Vou acordar todo dia às 5 da manhã, vou orar, e aí depois eu saio para trabalhar, para fazer meus afazeres. Você faz isso no primeiro dia, no segundo dia você já acorda às 5h10, no terceiro dia você já deixa para o dia seguinte. A gente sozinha, a gente não consegue, a gente precisa do outro ali para ir puxando a gente e nos ajudando, né? E aí você falou, eu lembrei, que tem gente que acha que oração eu tenho que ter esse momento, agora eu vou parar 1 hora e vou orar, e tem gente que acha que não, eu não preciso parar, que eu vou orando constantemente, a Senhora abençoa isso e aquilo. Tem uma receita? Eu tô certo se eu parar um tempo, se eu orar o tempo todo, tem alguma fórmula? Eu acho que a oração, ela é disciplina, ela exige disciplina, né? A gente não gosta de orar, né? A gente coloca as outras coisas, né? Os afazeres, aparece tanta coisa, às vezes tem um dia tão cheio que a gente chega no final do dia, você olha e, puxa, não consegui parar para orar, eu tô tão cansada, agora eu preciso dormir. Às vezes você até começa a orar e aí, mas você dorme. Então, eu acho que a oração, ela exige um tempo de você parar e se dedicar à oração, né? A oração sem cessar na Bíblia, eu creio que é para a gente perseverar. Jesus perseverou em oração, né? Ele chamava os discípulos para orar. Ele saía para orar, né? E ele nos ensinou a orar. Então, eu acho que a gente não pode deixar a oração assim, eu vou deixar acontecer, deixa me levar. E a hora que, conforme for acontecendo as coisas do dia, eu vou orando. Não, eu acho que tem que ter uma intencionalidade. A gente ora, sim, durante o dia, mas a gente tem que ter uma intencionalidade. Eu vou ter os meus momentos de oração, eu preciso procurar tal pessoa para orar, eu preciso parar um tempo para ler a Bíblia e para orar, para ver o que Deus está querendo. Porque esses momentos, eu acho que quando a gente separa o tempo na agenda, a gente está colocando que isso é importante para a gente também, né? Quando a gente não coloca, é como se, eu vou fazer quando dá, o momento que der, porque a vida é corrida, Deus vai entender que eu tenho muitas coisas para fazer, né? Então eu acho isso importante também, né? Tem que ser, gostei disso que ela disse, que é intencional, tem que pôr na agenda ali e assumir esse compromisso. E não só com a gente, isso que eu achei mais legal. É com o outro também, né? Porque aí você vai conseguir perseverando, então é muito bom. Uma vez eu ouvi também que quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente quer conversar com aquela pessoa, né? Quer saber sobre ela. E como a gente vai saber sobre Deus, né? Através do que nos é revelado na palavra. Então, quanto mais eu leio a palavra, mais eu conheço a Deus, mais vontade eu tenho de conversar, de falar com Ele, né? E você falando um pouquinho da igreja, Ju, realmente hoje a gente precisa do avivamento. E sem oração não tem avivamento, não tem a presença, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades, situações impossíveis, né? Aos nossos olhos humanos e a oração pode mudar todas as coisas, né? Através da oração, todas as coisas podem ser mudadas por Deus. E eu creio, a gente ouve tantas histórias sobre avivamento, sobre a presença do Espírito Santo. E eu creio que o maior problema não é... A gente estava até conversando sobre isso outro dia. O maior problema não são as nossas lutas, tudo aquilo que a gente vive. É a ausência de Deus, né? Porque a vitória já nos foi dada. Então, quando há a presença de Deus através da nossa oração, é que o nosso coração, então, é confortado, é que a gente se fortalece, sempre através da oração. A oração nos aproxima de Deus, né? Quando a gente deixa de orar, quando a gente se afasta da oração, primeira coisa, a gente se afasta do reino de Deus, a gente se afasta de Deus, né? A gente deixa de ir para a igreja, a gente se afasta, né? É como você falou, a gente não fica íntimo, né? A gente não fica próximo. Aí você me
Me deu um insight, a Ju falando me deu um insight. Por que que as duas coisas estão muito relacionadas, né? Porque se eu conheço a Deus, eu sei para quem eu tô orando. Então eu não vou ter a expectativa de um gênio da lâmpada que vai resolver todos os meus problemas, porque eu conheço. Então muitas pessoas oram e não perseveram na oração porque elas não sabem nem para quem elas estão orando, né? Elas estão orando, sei lá, para um Deus que elas fabricaram, mas não é para o Deus da palavra. Então é muito importante eu conhecer, porque eu vou saber quem, né, a quem eu estou buscando e o que ele espera de mim também. Isso. Por isso que é importante o estudo bíblico, né? A semana passada vocês tiveram aqui o podcast porque ela só falou isso, né? Que a gente precisa estudar, ler a Bíblia com intenção, não é abrir e vamos ver o que está escrito aqui, né? A gente escolhe um livro, um texto para a gente estudar, ver o contexto e ali ver o que Deus está falando e o que Ele quer falar aos nossos corações, né? E a vida de oração, ela tem que ser constante, então, em todas as fases da nossa vida? Como que você... Sim, eu acredito que tem fases que são muito difíceis, que a gente não tem força para orar. Aí a importância da gente decorar os textos bíblicos, da gente ter memorizado aqueles louvores que nos ajudem a lembrar da palavra de Deus, de quem Deus é. Porque, às vezes, são momentos tão doloridos que a gente não tem força para orar, né? E aí são esses versículos, esses louvores que vão nos ajudando a lembrar de quem Deus é. Lembra, eu falei que quando minha filha nasceu, eu fiquei um tempo que eu fiquei sem conseguir orar. Então, o que me vinha à memória foi um louvor que o Jonas tinha feito, baseado em Salmo 103, e era aquilo que foi me sustentando naqueles dias de luta. Eu não tinha força para orar, mas eu não estava afastada de Deus. A palavra de Deus, ela vinha na minha memória o tempo todo. Então, é importante a gente se munir, né? Encher o nosso coração da palavra de Deus do máximo que a gente puder, para no dia mal isso vir à memória. Eu li um livro, eu não vou lembrar o nome certinho agora, da Tish Warren, que ela vai falar, acho que é a última hora da noite. E você falou, e eu fui lembrando do que ela colocava, que ela passou por uma situação muito complicada e ela não conseguia fazer nada. E ela virou pro marido dela e falou assim: vamos recitar. Recita para mim, fala para mim. Fala para mim, porque eles faziam algumas orações à noite, eles recitavam alguns textos. Ela fala para mim, porque eu preciso disso agora nesse momento, é a força que eu preciso encher minha mente com isso. E aí ele começava a falar e ela ia repetindo. Porque ela tava com, não lembro agora se ela tava para dar à luz, alguma coisa, tava bem complicada a situação. E ela ficava repetindo, e ela falou que aquilo ali que trouxe paz para a alma dela. Isso. Em meio àquela dor física muito grande, ela falou: eu senti uma dor física muito grande, mas isso trouxe paz para o meu coração e para minha alma. Então eu estava sentindo dor, mas eu estava bem interiormente, porque o Senhor foi trazendo nessas verdades à minha mente. Então isso é muito importante, né? Porque a gente negligencia essas coisas. Na hora do dia mal, se a gente não armazenou, a gente não vai ter de onde tirar, né? Então, Eu acho que é diferente do afastamento, assim, da gente, do nosso pecado, né? Da gente colocar as coisas do dia a dia, os afazeres, os nossos problemas à nossa frente e encher o nosso dia de atividade. E aí deixa a oração por último. Se der tempo, eu oro. Se não der, tudo bem, amanhã eu oro. É diferente essa ausência de oração, né? É fundamental a gente lutar contra isso, né? Porque eu acho que é da nossa natureza a gente tentar se afastar de Deus o tempo todo, né? Então, a gente precisa perseverar em oração. Por isso que é importante a disciplina. E quais são, assim, os principais motivos que você vê, enfim, trabalhando com as mulheres, assim, que nos afastam, então, da oração, de buscar realmente a presença de Deus? Por que nós temos dificuldade em orar, muitas vezes?
Eu acredito que seja a falta de disciplina, né? E falta de leitura bíblica. Em casa eu encho a Bíblia em casa. Tem Bíblia na sala, tem Bíblia no quarto, tem Bíblia no banheiro, tem Bíblia no carro, tem na bolsa. Onde eu puder, tem uma Bíblia ali. Isso facilita, porque a gente precisa ler. Você tendo a facilidade, não tem desculpa, tá ali. Né? Então, as crianças, eu quero, tá, pega lá na Bíblia, vai procurar. Né? O Henrique precisava fazer uma oração esses dias na igreja e não estou conseguindo. Vai ler a Bíblia, procura na Bíblia, você vai conseguir, a oração vai sair. Ali está o que Deus quer que você ore. Então, eu acredito que a nossa negligência na oração, ela vem da nossa falta de leitura, né? Falta da disciplina mesmo, da gente colocar a Bíblia e fugir do discipulado, né? Fugir da caminhada com o outro. A gente precisa prestar conta, né? Precisa prestar contas para alguém, né? E o discipulado, ele nos ajuda nisso. E agora eu fiquei curiosa, então. Como é que funciona o discipulado lá na igreja de vocês? Então, o diretório é um instrumento muito forte do discipulado e a gente, enquanto mulheres lá da igreja, a gente incentiva as mulheres a se procurarem, né, e se discipularem. As esposas dos presbíteros e as esposas dos candidatos, a gente divide o diretório. Então, assim, esse mês eu estou responsável por X número de pessoas, de mulheres, e aí eu tenho que procurar essas mulheres, saber como que elas estão. E aí eu tenho que prestar contas dessa minha oração para as outras esposas. Então, um mês que eu não consigo, aí leva puxão de orelha, aí vai no mês seguinte. E assim a gente se motiva a estar sempre orando pelas mulheres da igreja. Eu acho legal isso porque senão fica solto, né? Isso. Eu vou procurar quando der vontade. Mas a gente não tem vontade de procurar o outro, de caminhar com o outro, né? Então eu achei muito interessante isso. E às vezes está ali uma pessoa que... essa daqui não, vou pular para essa. Isso não pode acontecer, né? Ela faz parte da sua membresia, ela está ali por um motivo. Então, sim, você tem que orar por todas. Difícil. Difícil. Um desafio. E, Gil, você contou ali um pouquinho sobre as Bíblias que você tem dentro de casa. Você pode compartilhar um pouquinho mais com a gente? Qual é a sua rotina de oração com os seus filhos, com o seu marido? Vocês têm alguma rotina, algo que possa... Sim, a gente tem os cultos familiares, né? Que aí estão todos juntos. E eu tento fazer momentos individuais com cada um, porque eu acho importante, enquanto mãe, né, me aproxima para saber o que está acontecendo, como que está o coraçãozinho deles, o que eles estão precisando. Então, eu procuro sempre ficar um momento a sós com cada um deles. Às vezes, não está dando, aí eu falo assim, vamos sair. Elô, vamos tomar um café. E aí a gente sai, tem um momento de oração, tem um momento juntas e compartilha. E tento sempre à noite, assim, antes de dormir, a gente sempre lê a palavra, a gente canta louvor, a gente decora, tem os devocionais. E conforme eles vão crescendo, eu vou tentando dar mais autonomia também para eles fazerem sozinhos. E aí e aí, tá tudo bem? Já fez seu devocional? Tá tudo certo? E aí um dia ou outro, vamos junto, vamos. É muito importante ser intencional com os filhos, né? Porque hoje em dia eu vejo que a rotina é tão corrida que as pessoas, às vezes, elas não fazem porque elas querem ter muito tempo, mas algumas coisas que você está trazendo aqui, elas não vão exigir 1 hora, 30 minutos, às vezes você consegue fazer isso ali 10, 5 minutos, mas ter esse tempo intencional, né? É o mínimo que você tiver
É edificante. E assim, eu não sei nem contar quantas vezes eu fui extremamente abençoada naquele momento que eu estava no quarto com as crianças, lendo a palavra, orando com eles, Deus não estava falando comigo. Então é maravilhoso. Eu acho que ore com seus filhos, ore pelos seus filhos, leia a palavra com eles, incentive eles a decorarem os versículos, a palavra de Deus, eles terem isso neles, porque isso é algo que você vai colher lá na frente. No dia mal deles, eles vão saber para onde correr, né? E a gente não esquece nunca mais. Porque eu lembro que os versículos que eu aprendi com os meus pais, eu sei até hoje. Porque eu acho que é um momento fértil também, né? Que a gente não tem tantas responsabilidades, então a gente consegue reter muito mais. Eu lembro até hoje, tanto os que eu aprendi com os meus pais, quanto os que eu aprendi na igreja. Porque quando a gente era criança na igreja, tinha esse negócio de espada no ar, você tinha que saber onde estavam os versículos, e quem decorava mais versículos ganhava lá no ranking, na pontuação. Tem gente que não achava isso muito bom, porque eles não vão decorar de coração, eles vão decorar pela competição. Mas eu decorei pela competição e eu sei até hoje os versículos. E em alguns momentos, quando eu mais preciso, eles vêm, né? Eles aparecem na hora da maior necessidade. Então eu acho isso muito legal, porque fica mesmo marcado na nossa vida, assim, no nosso coração. Nossa, a gente já recebeu várias dicas aqui, várias palavras de encorajamento. E Ju, como que a gente pode, então, encorajar essas mulheres para desenvolverem uma vida de oração? Seja na igreja, né, em comunhão com os outros membros, seja sozinha, seja com os filhos, com a família. Tente não ficar sozinha. Procure outras mulheres cristãs. Chame mulheres para orar com você. Participa do grupo de discipulado. Frequente a igreja. Chame pessoas para orar. Coloque seu marido para orar com você, seus filhos para orar com você. Isso vai te motivar a orar também. E leia a palavra de Deus. Não tem como não ler a palavra e não orar. Não tem como ler os evangelhos, ver Jesus orando, e ele nos mandando orar e a gente não orar. Hoje a Ju está materializando várias coisas que aconteceram na minha vida que eu entendia, mas não com essa profundidade. Porque quando eu cheguei aqui em Pinheiros, lá em 2019, eu senti que Deus estava me chamando para um tempo de maior intimidade com Ele, um tempo de oração. E eu começava a desistir, aí né, e nunca engajava. Aí a Elaine, que ela faz parte do nosso ministério, ela disse, ó, eu quero orar com você. E a gente vai orar toda quarta-feira em tal horário. E a gente começou a orar, e dali pra frente, eu comecei a desenvolver a minha vida. Porque eu orava com ela, e aí depois eu comecei a orar, e aí eu comecei a orar com outras pessoas, e é muito o que a Ju tá dizendo, né? Não faça sozinho. Porque realmente, quando eu tentei sozinha, eu fracassei a maior parte das vezes, porque você desanima, você não sabe como orar, você não sabe por onde seguir, e aí eu fui aprendendo outras coisas. Ore a palavra, ore textos bíblicos, a partir, então é muito precioso isso, né? Comece com uma pessoa, procura uma mulher da sua igreja, chama ela para orar, para estudar um texto com você. Vocês leem durante a semana um texto bíblico, senta um dia, toma um café, orem juntas. Você vai ver que isso é tão bom. Quando terminar, ela vai ter vontade de chamar outra, você vai procurar outra, e isso vai crescendo. Então, a vida cristã, eu acredito que ela não foi feita para a gente caminhar sozinho. E a gente perde muito quando a gente caminha, porque foi assim mesmo. Começou eu e a Elaine, e depois a gente foi chamando outras pessoas, né? Como é importante a gente ser intencional na vida cristã, muito importante. E agora, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, né? Que você falou um pouco da sua família, que você não recebeu essa herança, até para as pessoas que não tiveram ter essa esperança, né? De como foi a sua trajetória até você se inteirar, porque às vezes você não sabe as histórias, você falou um pouco, né? Como que o Jonas sabia os versículos, eu não sabia. Porque tem gente que quer instantâneo também. Ah, a gente está conversando aqui, amanhã eu já vou pôr a oração em prática. Uhum. Como começar a orar, é isso? Como
Como que você foi lidando com isso? Que você Tá. comentou um pouco, né? Que o Jonas já estava mais à frente, porque ele teve essa herança e você não tinha. Como você foi lidando com isso? Porque às vezes pode ser frustrante, né? Nossa, eles já são adultos, eles já estão muito à frente de mim nessa caminhada. Uhum. E eu tenho que, de repente, correr atrás do tempo perdido. Sim. Observando pessoas, né? Quando eu me converti, eu queria muito ir para a igreja. Então, a minha história, assim, a minha família era, era católica, não praticante, né? E eu queria muito ir para a igreja. E aí eu tinha uma amiguinha que era, e eu comecei a ir. E aí, quando minha mãe descobriu, o pastor me deu uma Bíblia e eu levei para casa. E aí, quando minha mãe viu a Bíblia, ela falou: é isso daqui que está te transformando. Eu não quero, você está proibida de ir nessa igreja. Não quero. E pegou essa Bíblia e falou: eles estão fazendo lavagem cerebral em você não é a mesma pessoa. E aí eu obedeci minha mãe, não fui mais na igreja, mas aquele desejo de ir para a igreja era muito grande. Então eu passei minha adolescência assim, esperando o dia que eu ia poder ir Olha para a que igreja. interessante. E aí assim que eu entrei na faculdade, o meu pai ficou doente. E aí ele se converteu. E aí, quando ele se converteu, eu falei, é agora. E aí, quando eu me converti, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Então, tudo que eu via, tudo que eu via que tinha que fazer, é isso que eu vou fazer. Eu quero morar aqui na igreja. Tanto é que eu casei com o pastor, né? Então, aí eu fui fazer teologia. Ah, que legal, não sabia. Ó, revelações. Eu fui estudar, eu queria tudo que eu podia para aprender mais da palavra de Deus, para aprender mais a servir a Deus, eu queria. Então, e eu olhava muito. Eu ia em reunião de oração e eu ficava olhando aquelas senhoras de oração. Eu falava, Deus, eu quero ser assim, eu quero aprender a orar, eu preciso aprender a orar desse jeito. E eu acho que foi observando mesmo, né? A criança, ela aprende muito mais olhando do que o que a gente fala, né? Um exemplo disso foi o Henrique esses dias, né? Não, que eu contei aqui da oração. Então, foi eu entrando, eu frequentando a igreja, eu me cercando de pessoas cristãs. Eu acho que é dessa maneira que a gente aprende, é mergulhando no mundo cristão mesmo. Que interessante, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas têm que correr atrás do tempo perdido. A Ju só mergulhou, foi recebendo, né? Agora, você falou uma coisa e eu fiquei curiosa. Quando você e o Jonas se conheceram, ele já estava no seminário? Ele já era pastor já há 2 anos. Ele já tinha 2 anos de pastorado. Olha, ela encarou um pastor mesmo, de verdade. Mas no começo, quando eu conheci ele e aí a gente conversava, aí eu falava, não quero casar com pastor. Eu não tenho perfil de esposa de pastor. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Eu falei assim, eu não tenho perfil nenhum de esposa de pastor, nunca vai dar certo. E aí ele falava assim, mas eu não tô procurando uma esposa de pastor. Eu quero casar com você. Você vai ser... Você vai ser uma esposa de pastor única. Aí ele me convenceu. O Jonas tá precisando vir aqui para dar um curso pros caras hoje em dia, porque você viu só? Intencional. Muito intencional. E nós estamos então caminhando para o fim da nossa conversa de hoje. Uma pena, né? Tá tão gostoso. E, Ju, normalmente no final a gente faz uma dinâmica aqui com os nossos convidados, né? Então, eu faço uma pergunta e você me responde com uma palavra, pode ser? Pode ser. Pode. Então, vamos lá. Qual é o seu livro da Bíblia preferido? Romanos. Qual é o seu autor preferido? Paulo. Sua música ou banda favorita? Ultimamente eu tenho ouvido bastante Projeto Sola. Eu também.
Qual é o seu lugar favorito? Minha casa. E qual é a sua estação do ano favorita? Inverno. É? Olha, eu gosto do frio. Eu gosto do frio. Calor, eu fico mais agoniada. Que bom, obrigada, viu, pelas respostas, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo momento, pelo chazinho tão gostoso. Foi muito bom essa conversa aqui. Me fez pensar a oração de uma forma diferente. É porque acho que a gente vai achando que a oração tem a ver com a palavra, mas não está tão intimamente ligada com a palavra como a Ju trouxe. Então, vai me fazer refletir bastante. E que possa também fazer todas vocês, né, refletir que a presença de Deus, a palavra de Deus realmente transforme os nossos corações. E, Ju, aqui no nosso podcast a gente tem um versículo, né, que a gente traz aqui como lema, que está em Lucas 1:38, quando fala, né, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Amém. Quando a Maria responde ao anjo e a gente presenteia, então, As as convidadas. nossas Que convidadas. lindo. Obrigada. Para guardar aí de lembrança e porque a gente entende, né, sobre a mulher de verdade, né? Ela realmente diz sim, Senhor, para todo o seu chamado, para tudo que o Senhor, para toda a vontade do Senhor, né, na vida dela. Então que nós mulheres possamos continuar dizendo sim, Senhor. Amém. E antes da gente terminar, você quer dar uma palavra final para as meninas que estão assistindo a gente de encorajamento? Eu acho que a palavra de encorajamento é leia a Bíblia e não caminhe sozinho. Frequente sua igreja, seja discipulada, discipule, não caminhe sozinho. Leia a Bíblia e faça um discipulado intencional. A Ju fez um convite muito bom hoje e eu vou estender ele para vocês. A gente tem a nossa mesa de chá aqui e a gente encoraja vocês todas as semanas a chamarem as suas amigas para sentarem na mesa de chá. Então já vamos começar a praticar o que a Ju colocou para a gente hoje. Já chama as suas amigas na sua casa para vocês conversarem, estudarem algum texto juntas, orarem umas pelas outras, porque a gente acredita que esse momento, e a gente viu hoje aqui, a Ju trouxe para a gente, ele vai ser muito importante para o nosso crescimento, né? Para o nosso amadurecimento cristão. Então, não caminhe sozinha. Chama suas amigas, uma mesinha de chá, é super simples, é baratinho, você não precisa nem ter uma mesa assim, ó, maravilhosa, igual essa que a Bruna preparou pra gente. Mas você pode ter esse tempo com suas amigas em casa, né? E Gil, mais uma vez, obrigada, viu? Você é muito especial, uma referência mesmo de mulher cristã que ama a Deus. Ela devia falar mais, né? Devia. Pode voltar, viu? Mais vezes, quando eu sei que o tempo é tão corrido, né? Ela podia vir com a filha dela aqui, ia ser muito legal se elas pudessem vir. Ela foi falando, eu fiquei pensando, imagina a mãe e a filha vindo conversar aqui, a gente não pensou nisso ainda. Pode ser. Que legal, que legal. Ia ser muito legal compartilhar algumas coisas. Então, tudo que é bom dura muito pouco e a gente vai se despedindo de vocês, mas a gente espera vocês aqui na semana que vem, no mesmo horário. Não perca, porque a gente está aqui por vocês. Obrigada e até lá. Até a próxima semana. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau.